Bom dia, gente. Então hoje nós vamos terminar o conteúdo de história, tá? Segundão de história. Então é o capítulo 7 e 8, tá? Então eu vou seguir na sequência. Vocês sabem que história do Brasil é minha especialidade, então eu vou tentar resumir da maneira mais fácil possível para vocês. Módulo 7 e 8. 7. Independência do Brasil. Todo mundo sabe, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, ele não foi para Portugal, ficou no Brasil e proclamou a independência do Brasil, né? Só que foi construída toda uma imagem da independência do Brasil, né? Próximo ao Riacho do Ipiranga, foi pintado o quadro do Pedro Américo e, na verdade, o único motivo da independência do Brasil é que a elite brasileira não queria mais pagar impostos para a coroa portuguesa, né? Mas foi construído todo um imaginário popular, uma construção social de um herói da independência do Brasil, o feriado da independência do Brasil. Então, em 7 de setembro, o Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, proclamar a independência e defender a elite colonial, né? A burguesia colonial que existia aqui na colônia portuguesa, né? Que depois virou o Brasil Império. Para conseguir a sua independência, o Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal. Então, logo quando o Brasil nasce, já nasce a dívida externa brasileira, porque ele emprestou dinheiro da Inglaterra para pagar para Portugal uma indenização e conseguir a sua independência dentro das relações internacionais, né, entre os países. Tá? Depois que o Brasil é independente, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Criar uma legislação, uma constituição. Então foi criado o poder judiciário, o legislativo e o executivo, o normal da democracia, e um quarto poder, que é um poder acima dos outros três, é o poder moderador, o poder de Dom Pedro. Qualquer decisão poderia ser contestada pelo Dom Pedro I. Então, na prática, existia um quarto poder e quem comandava a sociedade era o Dom Pedro I. Tá bom? Então o Brasil já nasce com dívidas, indenização que pagou a Portugal com dinheiro inglês. O Brasil nasce com 4 poderes, né? O rei comandando a sociedade. E esse tratado de paz entre o Brasil e Portugal para a independência, ele foi mediado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, tá bom? Que seriam os dois grandes países que dominariam a economia brasileira, tá? Então, módulo 8, último módulo da apostila. O que acontece no governo de Dom Pedro I? Então, ele vai criar uma Assembleia Legislativa com o Partido Português e o Partido Brasileiro. Vai haver vários conflitos, o sentimento nacional, o sentimento anti-lusitano, anti-absolutista. Então, vários confrontos entre os deputados dessa Assembleia. Vai criar a Constituição de 1824, que vai definir os 4 poderes, então, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Moderador, que é o poder do Dom Pedro. E nesse momento vai acontecer 2 conflitos importantes, um lá em cima e um lá embaixo. Confederação do Equador. Todos os estados da linha do Equador organizaram um movimento de independência. E o objetivo era não concordar com o Império, não concordar com as práticas do Dom Pedro I e buscar a sua independência econômica. Então a elite colonial não queria mais pagar impostos para o rei Dom Pedro, que ficava no Rio de Janeiro. Então, consequentemente, todos os impostos dos estados da região do Equador eram destinados para o Rio de Janeiro, eram destinados para a coroa e para o estado que abrigava a coroa, tá bom? Cisplatina é um estado que existia depois do Rio Grande do Sul, que é o atual Uruguai. Então a Guerra da Cisplatina foi o Brasil e a Argentina disputando a região da Cisplatina. A Inglaterra mediou esse conflito e no final a Cisplatina se tornou o Uruguai, tá bom? E a abdicação? Houve uma crise sucessória em Portugal, né? O Dom Miguel, que era irmão do Dom Pedro I, assumiu o trono, roubou o trono e por isso Dom Pedro abdicou, já estava passando por problemas aqui na administração, portugueses versus brasileiros, então ele vai
vai embora para Portugal e vai deixar o seu filho, o Pedrinho, pequenininho, o Dom Pedro II no poder, tá bom? Que é assunto para o segundo bimestre. Tchau, tchau. Vou deixar exercício do SAI e da apostila, os vídeos, tá bom?